Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez e hoje, prosseguindo no nosso assunto sobre perguntas, vamos falar sobre os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos todo mundo conhece, né? Onde, quando, por quê, pra quê, você sabe do que se trata. Em inglês não é muito diferente. A questão toda é levar em consideração a estrutura da pergunta, a estrutura da frase. O pronome interrogativo vem na frente de tudo. Lembra que a gente pegou o verbo auxiliar e colocou antes do sujeito para fazer a pergunta? Essa é a estrutura correta. O pronome interrogativo vem ainda antes, vem na frente do próprio verbo auxiliar. Por exemplo, a gente usou a estrutura Is she coming to the party? Bem, se eu uso um pronome interrogativo junto com isso, ficaria When is she coming to the party? Quando ela vem para a festa? Então ele vai vir ali na frente. A estrutura do verbo auxiliar, ele funciona em relação ao sujeito, não a todas as palavras da frase. O pronome interrogativo vem ainda antes do verbo auxiliar. Os pronomes interrogativos não são difíceis de entender. Por quê? Porque tem uma tradução direta. Por exemplo, what. What significa o quê? Como por exemplo, what do you want? What is this? A gente usa o what quando não sabemos do que se trata. What do you want? Você pode falar qualquer coisa. A resposta disso pode vir desde um prato de comida até uma ação, até, por exemplo, uma pessoa, I want to see my mom. A gente tem algo muito amplo, para preencher. Tome cuidado. Tem muita gente que quer traduzir o what como qual. Isso está errado. Bem, dentro de certos contextos a gente pode até traduzir assim, mas não é esse o significado de qual. Quando eu pergunto What's your name? Literalmente eu estou perguntando o que é o seu nome. Por quê? Porque você vai me dizer qualquer nome que existe no mundo. Eu não sei, eu estou querendo saber. Em português a gente vai usar o qual para fazer essa pergunta. Mas em inglês é o what, o que. Porque o qual, ele implica que você tenha opções para escolher. Então se eu pergunto which is your name, which sendo o qual em inglês, eu estou te dando uma lista de nomes e estou falando dentre esses qual é o seu. Da mesma forma, eu falo assim, what's your favorite color? Você vai falar qualquer uma, fúcsia. Agora, se eu falo red, blue and yellow, which is your favorite color? Eu te dei opções, né? Então essa é a diferença do what, o que, e o which, o qual. Mas na hora da tradução isso pode divergir um pouco. Não se preocupe tanto com isso. Outro exemplo é o when, para dúvidas de tempo, traduzido como quando. Nós vimos o exemplo, when is she coming to the party? Toda vez que você usa o when, você está perguntando sobre tempo, assim como a gente usa o quando. Um pouco mais simples, né? E pensando em tempo, a gente logo pensa em espaço. Então, dúvidas de espaço, usamos where. Where você usa para querer localizar algo no espaço. E traduzimos como onde. Where are you going? Para onde você está indo? Where is my wallet? Cadê minha carteira? Ou onde está minha carteira? E o último pronome interrogativo que vamos explorar hoje é o how. How é dúvida de método. Significa como. How are you? How did you do that? How do you get to the supermarket from here? Então, pronomes interrogativos em inglês é uma questão de vocabulário. A diferença deles para o português é mínima. Talvez você tenha um pouco mais de dúvidas com relação ao what e o which. É normal que isso aconteça. Mas o restante deles é praticamente traduzir, entender o significado e passar para frente. Se você aprendeu algo novo, dê um thumbs up e se inscreva no canal. Agora, se você tem alguma outra dúvida, põe nos comentários. A gente grava um vídeo a respeito disso no futuro. E se você precisa daquela ajuda pessoal ainda para o seu inglês, entre em contato conosco, marca uma aula experimental gratuita, sem compromisso com um dos nossos professores. Realize o seu sonho na Trust.